Olá, estamos de volta e eu, claro, né, falando para os meus convidados que eu falo demais e falo alto, óbvio, né, como boa italiana. E hoje a gente vai falar de um, eu acho que, eu não sei, eu creio que seja um dos maiores atos de amor, que é a doação. Vou saber com eles se realmente eles pensam assim também. Então, os meus convidados hoje são duas ricas umas pessoas. Vamos falar com sotaque. Você que gosta muito de sotaque? Ela gosta. Estou entendendo. Então, eu estou com o doutor Vicente. Meu doutor, também posso falar. Vou trazer todos os meus doutores aqui. Ele não sabe, mas ele foi meu doutor. Acho que ele não lembra. Depois a gente comenta sobre isso. Doutor Vicente Antônio Alves Pons, pronunciei correto, sobrenome, anestesiologista. Até ontem, para mim, era anestesista. Anestesiologista, então, para a designação correta. E a Janice Bank Pontes, essa linda, vou perguntar se ela já foi Miss, deve ter sido Miss, bioquímica de formação, empresária, empreendedora e mais uma das mulheres que eu costumo chamar de inquieta. Inquieta. Essa né? é. Muito Então, inquieta. Vicente, um prazer tê-lo aqui. Vou chamá-lo de Vicente. Muito obrigado, querida. Que eu tenho liberdade, porque olha... Que rezeiters, hein? Eu sei disso, já te falei. Extremamente gratos. Já te agradeço. Não por isso, mas é que a gente tá aí para isso. Temos essa intimidade, linda, né? Tu sabe o que é a intimidade? Às vezes as pessoas dizem, mas é que fazer o quê? Tenho amigos, Meu Deus, imagina. Eu tenho amigos, posso chamar de... Então, estou com o doutor Vicente, que você aí do outro lado, muitas pessoas aí do outro lado, com certeza, já passaram pelos cuidados desse homem, e que ele foi cuidado, e muito bem cuidado por essa linda, pela família, e por daí uma junta de médicos vai nos contar, né, que o Vicente é transplantado de pulmão. De pulmão. Prazer recebê-los e gratidão por vocês virem aqui contar essa história. Então, conta essa história pra gente. Como você descobriu, de que forma? Obrigado, Dete, pelo convite, meu e da Janice, né, que também esteve junto com toda essa história. Basicamente assim, rapidamente. Começou em 2011, eu estava na academia, comecei com um pouco de falta de ar, fazendo os exercícios, alguns exercícios básicos assim, subi a escada. Aí eu fui atrás do diagnóstico, fui num pneumo daqui, e ele escutou meu pulmão e disse, olha, o teu negócio é São Paulo, né, o Alan. Já de cara. Porque ele sabe, sim, né? Ele tem a tarimba e escutou e disse, olha, vai para São Paulo, um cara que é especialista em interstício pulmonar. E aí ele chegou lá, não, pode ser de uma medicação que tu está usando, é algum grau de inflamação no pulmão, trata com corticoide, melhor. Isso foi em 2011, né? Aí eu fui algumas vezes, aí faz biópsia pulmonar, faz biópsia... lá ele falou para ti que tratava com... lá ele me falou, medicina tu começa do mais simples para o mais difícil, tu nunca pensa na bruxaria, tu pensa no que é mais comum. E aí eu usava uma medicação na época, ele achou que fosse a medicação, que ela tinha relação com a fibrose pulmonar, né, com a inflamação pulmonar. E pediu exames de imagem, tomografia e pediu uma biópsia pulmonar. E a tomografia veio horrível, né, já estava num estado avançado, porque o corpo da gente vai suportando muita agressão, né, até a hora que descompensa. Quando descompensa, né? Tu vê como quando ele dispara... exato. Tu vê como a natureza é sábia, né? Que ela vai, de uma maneira ou outra, levando, embora a lesão já seja importante. Então, eu fui levando, e quando a coisa descompensa, o negócio está feio mesmo. Enfim, aí eu comecei alguns tratamentos aqui, a doutora Juliana Fajon me cuidou aqui no Cetron da Unimed, né? A gente fez uma série de ativos biológicos, né, medicações para parar a inflamação, mas eu já estava com uma fibrose pulmonar bem avançada. Eu cheguei a ter 33% de função pulmonar. O que tu faz com 1 litro de ar, eu só consegui usar 0,3 litros, né, 300 ml. Então eu tinha bastante limitação, né. E aí a coisa foi se arrastando, fazia academia, mas sempre com aquele... E esse médico de São Paulo explicou que eu poderia ir para o transplante pulmonar. Então, quando eu soube da notícia, lá em casa foi um pavor, né? Porque a gente sabe toda a repercussão que e né? o drama e o risco, né?
E eu fiquei até o 2020, até a pandemia, bem reticente de fazer. Embora a gente saiba que não tem escapatória. Mas como vinha ainda me arrastando, e a Janice falava, vamos encarar o transplante. Eu digo, não, deixa, porque o risco é alto, e aí entrou a pandemia. Aí veio esse bendito Covid, bendito irônico, né, obviamente, e eu peguei Covid. Né, e aí passei 3 dias sentado na cama, com falta de ar, eu tinha concentrador de oxigênio em casa, e passei muito mal. Passei 3 dias, 3 noites mal, mas mal mesmo. Não fui internado porque tinha os colegas me monitorando de perto, mas na realidade era para ter ido para UTI, né? Não tinha pulmão ainda com Covid em cima. E aquilo ali piorou mesmo a função pulmonar. Então, teve uma noite que eu fui para o regional, até estava de plantão, não fiz nada. Estava de plantão, os colegas tocaram o plantão para mim. E a Janice foi me buscar no regional. Me trouxeram de cadeira de rodas e oxigênio. Aquele dia ela disse assim, chega, deu para tua bola. E eu teimoso, né? Não, mas ainda tem amanhã, tal, e é sexta-feira, a gente para sábado. Não, chega. Agora deu para tua bola, tu vai entrar nos eixos agora. Isso foi em julho de 2022, julho, né? 1º de agosto de 2022 a gente foi para Porto Alegre, de mala e cuia, e naquela incerteza, né? De um desfecho que a gente procurava ser bom, mas a estatística para transplante de pulmão não é boa, embora eles tenham muito sucesso, e essa semana conversei com o psicólogo. Eles transplantaram 4 pacientes de pulmão semana passada. Quer dizer, os transplantes voltaram com tudo, né? Graças a Deus. Todo mundo está voltando. Porque a estatística do transplante é assim, ó, grosso modo, assim, de cada 5 pacientes que precisam, 1 consegue. 4 morrem na fila. Porque o pulmão, ao contrário do rim, tu não tem rim... específico de pulmão. Tá? É pulmão, específico de pulmão. O rim é assim, ó. Tu encosta o paciente na hemodiálise, ele dura anos na hemodiálise, esperando o rim. Por isso que na fila de pacientes que necessitam órgãos, o rim é disparado quem mais tem. Porque ele se consegue manter ele vivo, pulmão não. Paciente de transplante de pulmão, paciente pneumopata, várias patologias, é um paciente que quando piora rápido e não recebe. E se não tem tempo hábil para ter um órgão para ele morre na fila. Então, desses 5 pacientes que conseguem, que estão na fila, 1 consegue. E desse 1 que consegue, dos 5 operados, 1 morre antes de dar alta no hospital. Por quê? Complicações do transplante, internação na UTI, infecções oportunistas, rejeições. É muito complexo. Pelos mais variados, hemorragias, pelos mais variados motivos. Né? Coisas associadas à imunossupressão. Eu sou uma pessoa imunossuprimida, eu não posso estar num restaurante sem máscara. Né? No hospital, onde eu trabalho, o uso de máscara é obrigatório, então facilita. Mas, digamos, em um show, aglomeração... A gente evita o máximo, né? Não que a gente não tenha feito, que às vezes a gente dá uma deslizada e se arrepende sempre depois. Não deveria ter ido e tal. Em algumas coisas, restaurante e tal, mas a gente às vezes comete. Essa restrição existe. Então, o fato do transplante de pulmão é uma coisa delicada. O pulmão é um órgão muito sensível, um órgão que não aguenta tempo de isquemia. Um rim, tu pode captar um rim em Blumenau e trazer para Chapecó, ele pode ser implantado até 24 horas. O pulmão não. Né? Qual é o tempo disso? Pouquíssimo tempo. São 4 horas, né? 4 a 6 horas tem que ter de isquemia. Tanto é que no hospital que eu fiz o transplante, o rapaz que foi o meu doador, praticamente a captação dele foi na sala do lado da minha. Eu escutei o nome dele. Eu não gravei, porque eu estava já tonto da anestesia, né? Ele faleceu dentro desse hospital. Ele era de Porto Alegre e faleceu no hospital. Então, eles estavam lado a lado, retirando o pulmão dele, entregando... Então, o transplante de pulmão, ele não necessariamente tem que ter um DNA compatível? Ou tem que ter? Todo transplante tem que ter. E a sorte que tiveram de... Sim. Tu tá contando e eu estou imaginando toda... não tem ideia. Pensa numa mega cena da virada acumulada. É isso aí. É essa a sorte. Porque assim, ó... Tem que ter toda a histocompatibilidade dos tecidos do doador com o receptor. Tipo sanguíneo. O dele é B. B negativo. Dificílimo de encontrar. Isso aí já complicava bastante. Tamanho. Tem que ter altura.
tamanho compatível, caixa Uhum. torácica. Então, a série de doenças que ele, por exemplo, viroses, algumas coisas que eu, como imunossuprimido, não posso pegar um órgão que já venha doente, com marcadores. Sim, o pulmão dele tinha que estar necessariamente tinha sadio. Que estar sadio. Sim. Ou compatível com as coisas que eu já tinha, tu entende? Então é um quebra-cabeça que tem que estar assim, ó, bem sentadinho, bem alinhadinho. Não é incrível. Então, assim, é uma sucessão. Eu sempre comparo um transplante de qualquer órgão, né? Sim. A uma engrenagem complexa, em que uma roda dentada tem que estar certinha na outra. Se quebrar um dente de uma roda, para tudo. Não funciona mais. E foi o que aconteceu comigo, graças, né? Milagre divino e do pessoal que me cuidou, dos médicos, que o grupo lá é fantástico. Maravilhoso, né? E aí a gente foi no mês de agosto, né? Aí toda aquela... É uma gincana, né? Na verdade é uma gincana, porque tu vai para tudo quanto é lado, exames, psicólogo, assistente social, os médicos, exames de imagem. E, enfim, aí... credencia tudo, papelada, é uma coisa burocrática, entra no grupo lá de fisioterapia, né? Porque o que acontecia? Nos primeiros transplantes, os pacientes iam tão fracos por não fazerem atividade física, que quando recebiam o pulmão não tinham força para respirar. E a fisioterapia lá é muito forte, elas são muito fortes, assim, elas conhecem muito, né? O grupo da Juliessa lá. O Vicente já foi, desde o início do tratamento, já pediram para que ele fizesse academia 3 vezes por semana com oxigênio. Então, ele veio se mantendo esses 10 anos, fazendo essa atividade física para não perder tanta musculatura. Porque o problema é que eles perdem. Imagina, tu já não tem muito... Aqui entre nós, né, Dete? A gente, às vezes, não tem vontade de fazer uma academia. Tu imagina com uma falta de ar. Né? E é de realmente se entregar, né? Eu fico pensando... Que situação, né? Você buscar e ele não vem, né? Na realidade, a sensação que eu tinha, assim, é como se tivesse o peito amarrado com... arame, tu me dizia. Com arame, né? Então, tu puxa, o ar não vem. Ele ficava na janela, já no final, assim, com oxigênio a todo no concentrador. É o fim de todo. Tossindo em tempo integral, não parava nunca de tossir. Mais de 1 ano ele não parou de tossir. De dia. À noite, quando dormia, parava. Uma coisa que tu não comentou é o porquê que da tua doença. Sim. A origem da inflamação e da fibrose em si foi... Tinha uma pequena coleção de facas, meia dúzia de facas, né, de churrasco. E às vezes, no domingo, eu afiava elas com aquela pedra de amolar comum, sabe, que tu compra em qualquer ferragem. E a poeira daquela faca, a poeira daquela pedra de amolar faca, eu inalei aquilo. E eu tinha hipersensibilidade ao material. Não é por excesso de afiação. Eu ia te perguntar. Tu teria que ser um ferreiro. Um cuteleiro, um ferreiro. Um cuteleiro, exato, para ficar muito tempo em contato com o material. E, na verdade... tinha uma certa resistência, uma alergia? Uma hipersensibilidade ao pó da pedra de amolar. E lá tem cobalto e tungstênio, que foi isso que foi encontrado no pulmão dele. Aí fizeram biópsia e eles acharam as espículas. Mas afiava a faca ainda? Não, nada. É por hipersensibilidade. Ele dava uma passadinha, meu pai que tinha dado a pedra até para ele, olha a ironia, e passava ali no domingo, e era quando o médico falou que o Vicente estava na ligação, porque essa patologia foi feita em São Paulo. Quando ele disse de afiar a faca, ele me olhou e disse, não pode, eles estão totalmente perdidos, isso não existe, mas existe. Então, quando tu me contou na época, eu pensei... Mas eu não sabia que o Vicente era cuteleiro, porque para você ter essa exposição, tu tem que ter... Daí o meu filho é cuteleiro, daí eu já fico pensando, né? Meu Deus do céu, tá muito exposto. Tem que usar EPI. Mas óculos, não, se ele não tem, não tem nada. Ele tem, mas é que a gente fica... Ao nosso lado, lá em Porto Alegre, fazendo transplante, esperando o transplante na fila, também estava um senhor, nós ficamos muito amigos de vários, né? Que também foi muito bem sucedido, tá bem. Era a poeira do giz. Ele era professor. Então tem... talco, tem muitas coisas, mas todos são tem uma hipersensibilidade a isso, né? Porque senão tu imagina qualquer professor, seria um pavor, né? Sim. Vicente, só me retoma, Janice, quanto tempo foi até você descobrir, até o transplante? De 2011, transplante 2022, foi 10 anos, a gente considera muito rápido? Foi. E isso foi progredindo, desde que você descobriu, foi... E vocês convivendo com o drama. Com esse drama. Com o drama. O tempo médio de vida de um paciente com fibrose pulmonar, que nem eu,
do diagnóstico até o óbito são 7 anos. 7 anos e meio. Tu já desafiou aí. Eu fiquei mais tempo vivo porque teve a assistência médica, né, que eu tive acesso, e o exercício físico. A assistência médica, eu fiz esses ativos biológicos e fiz atividade física. Mas fatalmente teria evoluído a óbito se não tivesse sido o transplante. Não, ele estava nas últimas esperando o pulmão. Se não teria muito tempo, teria poucos meses para... seria... E tu tentou, antes de Porto Alegre, algum outro transplante? Tentou em 2013. 2013 eu entrei na fila lá. Mas como eu tive uma melhora significativa... Lá em Porto Alegre também, no mesmo serviço. Só que podia continuar morando em Chapecó naquela época. Eles não obrigavam a gente. Teria que pegar um avião e em 4 horas estar lá. E dessa vez não, ele já não, isso aí não existe mais. Até porque Chapecó é um problema com o aeroporto no inverno. Imagina, daí te chamam foi em agosto, né? Para um transplante desses, te chamam e tu não consegue sair daqui por causa do teto, né? Então, fomos morar em Porto Alegre. Enfim, aí agosto, setembro, passando trabalho, né? A Janice fazia tudo em casa, mercado, coisa pesada. Eu lavava a louça com oxigênio. Isso antes de ir? Antes. Tá. Não, aí não, lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Lá. Tu ficou de dono de casa e ela foi pra rua. E ela tinha que fazer, porque eu não tinha força para nada, tudo que né? tinha que fazer lá, né? Sim. E, bueno, aí a coisa andou, e sempre na espera, né? Grudado no concentrador de oxigênio, pedindo a Deus que não faltasse luz no apartamento, porque se desliga o concentrador eu passava trabalho. Naquela época o SUS já não estava nos fornecendo... Eles têm um serviço muito bom em Porto Alegre, que a prefeitura tem, tu coleta uma gasometria no Hospital Conceição e te cadastra na prefeitura de Porto Alegre. Eles fornecem oxigênio domiciliar para pacientes, né? Que bacana. E daí não precisa de luz, pelo menos. Era nossa, falta luz. Eles fornecem um concentrador e um cilindro de oxigênio para o transporte, quando tu vai no carro, e um em casa de backup, caso falte luz, né? Isso é uma coisa legal. Isso eu só sei de mais uma. Na época, até então, só São Paulo, o município de São Paulo e o município de Porto Alegre que tinha esse serviço, né? Que é pelo SUS, tudo. Tem uma firma terceirizada que fornece. E os meses foram passando, outubro, novembro, dezembro, eu via que eu estava piorando, meus filhos começaram a ir mais seguido a Porto Alegre. Antes eles iam na sexta, depois começaram a ir na quinta, antes eles falhavam no final de semana, depois começaram a ir todos. Ninguém falava nada, mas a gente nota, né? E a gente vê que os guris estavam apavorados, né? Quem não, né? Mas, enfim, aí chegou o grande dia, né? Até foi uma coisa legal, porque eu encontrei um amigo meu da infância, que eu já tinha visto ele no hospital. Ele é médico na Santa Casa, em Porto Alegre. E ele fez medicina em Porto Alegre, a gente se separou pelo tempo, então a gente era bem amigo na adolescência. E teve um dia que não teve como eu não ir falar com ele, porque eu estava me esquivando, porque eu chegava perto, com falta de ar, até explicar. Eu estava constrangido de explicar que eu estava doente, né? E estava indo. E teve um dia que não teve como, porque ele estava na frente da fisioterapia, onde eu estava fazendo a reabilitação. Aí a gente se abraçou, chorou e tal. Imagina, eu conheço ele desde os 6 anos de idade. E naquela noite me chamaram do transplante, né? E eu falei para ele que ele era meu pé de coelho. Bom, aí ele veio me visitar já e tal. Que amor. Enfim, aquela noite eu tossi muito. 6 da tarde até meia-noite, mal, e um broncoespasmo, uma noite fria e tal. 1h28, ele toca o telefone, era o médico. E ele disse, Vicente, é o Douglas, que é o pneumologista, tem um órgão aqui para ti. Digo, tu tá brincando comigo? Eu digo, sim. Eu brinco de dar trote nos pacientes. Vou te dar um trote que tem um órgão para ti. Eu digo, quanto tempo tu demora para chegar no hospital? Eu digo, olha, é o tempo de tirar o pijama, pôr a roupa. Meia hora. E aí pegamos o carro, eu passei as coisas, eu já tinha organizado toda a minha vida. Ele quis ir dirigindo, coisa que ele não fazia meio ano que ele não dirigia, que ele não não tinha força para dirigir com oxigênio. Não, eu vou guiando eu mesmo. Ele disse, eu vou dirigindo. É teimoso. Daí no carro ele foi me dizendo, você lembra quem é que tem o seguro, onde tu tem que ir, em que banco, tudo, imagina. A vida financeira estava organizada para caso a coisa desse errado. Mas assim, eu estava confiante que a coisa ia dar certo. Sabe que a gente tinha uma confiança que eu digo, Deus parece que estava guiando mesmo. E chegamos no hospital, e o sistema da Santa Casa estava fora, tiveram que fazer tudo manual. Eu falei para a Janice, tu te vira aí, tá aqui meus documentos, faço tudo que eu vou indo para lá. Aí eu cheguei no transplante, tu vê que as coisas da vida a gente faz, a situação é dramática, mas a gente faz piada, né? Esse rapaz que faleceu, que a família doou órgão, eles doaram tudo.
né? Doaram os pulmões, doaram o coração, doaram... Ele faleceu de quê? Vocês sabem? Esse rapaz tinha 35 anos e ele teve uma malformação arteriovenosa cerebral. Ele teve um derrame cerebral. 10% da população mundial tem aneurisma na cabeça e não sabe. Alguns morrem disso, outros morrem de outras coisas. Você vê que a prevalência é bem grande, né? Quanto que é? 10%. 10%. De cada 10 pessoas, uma tem. Nunca vai saber, talvez, mas alguns sangram e falecem. E ele teve dor de cabeça no início do mês, foi à Santa Casa. Você falei, trataram, voltou para casa, teve uma dor de cabeça muito forte, voltou para o hospital e fez o derrame. Um acidente vascular, encefálico, né? Hemorrágico. E ele... UTI, entubado, morte cerebral, a família autorizou, né? A Santa Família que autorizou a doação. Muitas pessoas, né? Uma vida salva 8. E aí, interessante que tu chegava e já sabia para que era o transplante, né? Eu que estava de espineia com pulmão, né? O preto. Aí tinha um amarelo fraquinho, era dos rins. Aí tinha um amarelo ictérico, que era do fígado. Eu, como da saúde, né? Eu botei os olhos e já sabia quem era o que ali, né? Todos estavam ali para receber, os órgãos do mesmo desse rapaz. E aí até a gente perguntou, a Janice perguntou, tá, mas e cadê o outro? Porque geralmente eles fazem assim, um pulmão, 2 pulmões, um paciente, vai para 2... Então, eu ia te perguntar, tu tem o inteiro dele? Os dois vieram para mim. Até que não tinha conserto. Não, tinha que fazer os dois. E por ele ser jovem. Bilateral. Se tem mais idade, eles normalmente transplantam ele quem? O Vicente. O Vicente é jovem, então ele recebe os daí 2 recebe pulmões. Para critério de transplante. Para quem tem mais idade. Quem tem mais idade, que está meio caminho já pode normalmente receber com um salva. Né? Okay. Como eu tinha uma perspectiva boa ainda, né, e por causa da patologia, porque os 2 pulmões estavam bem ruins, teu transplante é bilateral. E aí a Janice perguntou, mas e cadê o outro receptor, né? E aí a enfermeira passou atrás da gente e disse... Tu achava que ia ser só um? Na verdade, eu sempre soube que seriam 2, mas chegou na hora, alguém nos falou que ia ser só um e nós não entendemos mais nada. Daí, cadê o outro? A enfermeira passou atrás da gente e disse, não, os 2 pulmões são teus. Aí eu respirei, aquela última respirada com o pulmão ruim, dizendo... Vou me despedindo de você. Tô salvo, vou ganhar 2 pulmões. E não pensei na hora, sinceramente, assim, que fosse dar errado. Até porque se desse errado não ia poder fazer nada. Mas assim, aí a equipe lá, nota 10, né, o grupo de anestesia lá do SANI, foram 3 moças que me anestesiaram. 3 anestesistas, eu era o 4º anestesista da sala. É anestesista demais, né? Não dá. Como que tu te viu na mão dos outros? A gente sabe... Olhou? Tu sabe, né, de que a gente... Tu te põe na mão do outro, sabe? E essa é a pedra angular do tratamento. Quando você vira paciente, a chamada regressão, quando tu consegue te colocar no teu lugar e aceitar o cuidado do outro. Quer dizer, tu te entregar, tu te colocar, exatamente. Não adianta ficar teimando, até porque não tem como, né? Então, aquilo ali... E elas muito seguras, assim, até uma delas foi no quarto, conversou com a Janice depois, gente muito... Firme. Gente que sabe o que está fazendo, sabe? A tranquilidade e a tarimba, né, do profissional, né? Aí os guris falaram, aí até uma delas falou que conhecia uma colega aqui de Chapecó, que é a Juliana, que era da equipe aqui, né? E aí parece que identificou mais ainda. Não, a tua colega é minha amiga daqui do grupo do SANI, então aquilo, né? Aí foi ficando em casa. Aí eu relaxei, digo, seja o que Deus quiser, mas eu vou melhorar, Bom, aí foi... Dormi, aí os 4 dias seguintes foram... Quantas horas de cirurgia? 12 horas. 12 horas. Eles fazem como é bilateral, né? E o meu transplante deu uma complicada. Como que... Perdão, conclui. Sim. Ele complicou porque tiveram que chamar extracorpórea. Meu coração não aguentava tocar um pulmão só. Então eles tiveram que desligar tudo, botar na máquina. Para fazer circular o sangue, aerar, para botar os 2 pulmões para coisa. Ficou sem o coração e sem o pulmão. Isso. E aí eles costuraram tudo. Estavam inspirados, né? Não tive problema nenhum, não tive nenhuma complicação, não tive nada. Vicente, eu vou te fazer uma pergunta assim bem de particular, agora bem de paciente. A gente, às vezes, esse dia alguém falou, eu disse, quanto tempo é de cirurgia? 4 horas. Eu digo, mas nunca que eu vou fazer esse troço 4 horas da anestesia. Como é que funciona... Assim, agora, falando profissionalmente, como é que funciona uma pessoa ficar anestesiada 12 horas? Pode ter algum tipo de complicação? Pode. Quanto mais tempo de anestesia, quanto mais tempo de cirurgia,
Mas que tipo tu mexe de complicação pode dar? Todos que tu imaginar. Coagulação, sangramento, perda de temperatura, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio ácido básico, é um compêndio. Então ele vai colocando anestesia e vai administrando, vai dosando. Isso. E aí tu tem os parâmetros no monitor, né? Aí tu tem pressão arterial invasiva, tu tem pressão venosa central, tu tem ecocardio transesofágico, monitor cardíaco, tu tem oxímetro de pulso, uma série de monitores que isoladamente dão um marcador. E aí tu junta todos e monta o quadro do paciente. Faz gasometria arterial seriada para ver como é que está a ventilação. Que essa é a arte da medicina, né? Isso que é o legal. Não é receita de bolo. A minha anestesia que faz em mim é diferente da tua, é diferente dela. Isso que é o legal. E cada dia, além da pessoa, de cada procedimento. Cada procedimento vai exigir um tipo essa é a arte do negócio. Por isso que é bonito, né? É por isso que é muito bonito. É lindo para ti que faz anestesia, é lindo. Mas é bonito. Mas é bonito, é bonito. Faz 30 anos que eu faço e é legal sempre. Eu não sei se é bonito, mas assim, eu acho a perfeição. Quando eu vou fazer, porque eu tenho claustrofobia, então se eu vou fazer uma ressonância, eu tenho que fazer anestesia, porque, né, um dormidinho lá para... Eu digo, agora eu entendo por que diz que o Michael Jackson viciona, porque é bom. É bom aquele soninho, né? Mas não é o perfeito, né? Eu acho que a morte é assim, sabe? O remédio que a gente usa, que é o Propofol, é um líquido branco. Eu chego lá e eles me olham assim, eu digo, é o Propofol? Me dá? Eu vou querer um pouquinho. Eu quero do Mike, pode me dar esse troço. Mas isso que o Vicente falou, assim, que claro, eu acho que quanto mais tempo de cirurgia e tudo sempre, né, as complicações, claro, que aumentam. E você devia ter receio até disso. Ele talvez não, porque dava segurança. Eu já nem sei, porque a gente entra meio no automático, né? Mas, normalmente, eu que estou por fora, e sempre ouvindo há 20, 30 anos que a gente está, né, fazendo... A cirurgia sai normalmente, muito normalmente, 99% sai tudo ótimo, né? Não, mais, mais. 99,9%. Não para amedrontar com uma cirurgia demorada, porque, claro que aumenta, tudo sempre aumenta o risco, né? Mas hoje quem já fez esterectomia, cesariana, papai, outras coisinhas menores, a gente percebe uma certa... a progressão, uma certa, como é que eu vou dizer, evolução nesse sentido, porque a gente volta muito mais rápido e muito melhor. É verdade, muito mais. Não é? E assim, as técnicas anestésicas vão melhorando, as medicações. Para ter uma ideia, assim, eu não sou nem tão velho assim na profissão, mas praticamente todas as medicações que eu aprendi a fazer anestesia, tirando, acho que o fentanil, caiu tudo em desuso. Tem que estar substituído tudo por coisa nova. Isso que eu digo, a gente percebe, segura, a gente que volta. Claro. E acabou a cirurgia, terminou a anestesia, né? Na hora tu tá acordado. Parceira. Antes era demorado, tudo mais lento, verdade. Tecnologia. Então, eu vou só pegar esse gancho, mas eu vou voltar lá, que eu tô com a ideia que tu falaste depois da cirurgia, levei tantas horas. Mas eu vou só pegar o gancho porque foi bem aí. Quando eu fiz esterectomia em 2005, eu passei mal no quarto, é isso que eu queria fazer. Passei mal, e o Mauro tinha saído, estava o meu menino comigo. E eu passei mal, perto da campainha, papapá, foi ficando tudo preto. Daí veio um anjo de verde, né? Fez alguma coisa em mim lá, voltou tudo, eu fiquei faceira, mas estava meio grogue ainda. Este anjo de verde saiu. Meu filho, eu disse, filho, quem que chegou aí? Eu não sei, mãe, era um doutor que estava escrito Dr. Vicente. Foi tu. Ai, que lindo, olha aí. Não me lembro. Eu não vi você, eu vi um vulto verde. Sim. Tu não lembra, óbvio que deve. Continua de verde. Continua de verde. O nosso anjo continua de verde. Eu tenho isso, porque eu passei tão mal. E daí ele me disse, mãe, não sei, estava escrito Dr. Vicente. Nunca mais vi Dr. Vicente. Sim. Não sabia nem o rosto que tinha, né? Porque eu não vi no momento que eu estava tão mal. Mas enfim, não é meu, o programa é seu. Tu falaste que depois da cirurgia, tu disse 4 horas depois, tu ia falar, depois da cirurgia? Na realidade a cirurgia foram 12 horas e eu fui desacordado, foi como induzido, né? Fui sedado para UTI. Porque aí tem um período de 24, 48, até 72 horas que eles deixam transplantado de pulmão, entubado, para voltar, né? Toda a homeostase do corpo, né? Tem que voltar tudo, parâmetros de pressão arterial, ainda coloca... com pulmão novo. Respirar, ver como é que vai ser a readaptação a tudo que está acontecendo. Só que eu demorei a sair do tubo, né? E foi um fator de estresse. A Janice e os guris sofreram muito, né? Que viam que a coisa não andava, já era para estar estubado e tal.
Porque o dano foi muito grande por causa do tempo de duração da cirurgia. Foram 12 horas, não é brinquedo, né? Então eu fiz edema cerebral. Circulação extracorpórea, tudo isso deu uma piorada. O médico veio me falar, quando ele chegou para me dizer, eu acho que era 2h. Imagina, nós fomos à 1h para o hospital, né? A noite inteira até as 2h, quando ele chegou. Né? Imagina. Esperando, né? Sem saber o que ia acontecer e tal. Daí ele me chamou para um canto lá. Gente, é uma loucura, né? Daí ele disse, olha, tá tudo bem, mas a injúria, eu lembro que ele usou esse termo, foi muito grande. Então agora as primeiras 24 horas são as mais importantes. Vamos esperar e tal. Então, naquela instabilidade... Bom, nós já estávamos há 10 anos vivendo na maior instabilidade, né? E ali foram 4, 5 dias sem saber ao certo o que ia acontecer. Eu não vi nada. Ele tava, eu digo, tu estava descansando, mas a gente, meu Deus, ali era de enlouquecer, né? Daí, naquele momento que a gente avisou todo mundo, os filhos já queriam ir para Porto Alegre, daí na hora eu disse, não vem ninguém, espera o que vai acontecer. Não sabia o que ia acontecer, né? Pensei, ainda pega um carro e vão querer ir para... A irmã do Vicente também, na hora até eu disse, não, espera um pouco, depois ela tem o direito, né? Eu disse, não, vem a hora que tu quiser, né? Mas tu fica, é uma loucura, assim, é uma loucura. Então, Janice, tu larga realmente para Deus, sabe? Sim. Tu larga. Tu solta e diz, olha, seja o melhor, aconteça o melhor, né? O que tem que ser feito agora. Então, entubado quantos dias? 4 dias. 4 dias. 4 dias na sedação. Quando que você respirou? Eu me lembro que eu já estava com o tubo. Eu me lembro do tubo, né? Sensação muito ruim, assim, de ter o tubo na garganta. Mas tolerável, né? E o Douglas dizia, Vicente, respira fundo. E eu pensando já, consciente do que estava acontecendo. Digo, tio, eu estou respirando fundo. Puxa esse tubo de uma vez. Aí daqui a pouco ele puxou. Aí ele fez uma brincadeira com a Janice. Ele ligou para ela. E ela tinha ido para casa descansar. Sim. Ele pediu que nós não fôssemos naquela visita da tarde, porque ele ia tentar tirar o tubo dele. Então ele disse, não vem ninguém. E eu fiquei em casa esperando para saber, porque... Chegou um ponto que ele não acordava e tal, que eu perguntei, ele pode ter tido algum dano cerebral? Daí ele disse, olha, é raro, mas pode. Então, imagina a loucura, né? Sim. Eu em casa esperando, nós não sabia, eu lembro que era o jogo da França, final da Copa. Final da Copa. Último dia, quando a França ganhou a Copa. Não, Argentina. Argentina, opa, não foi a França. Argentina. E a loira tem que dar alguma mague daqui. E ele ligou daqui um pouco e me disse assim, é verdade que tu é mais ansiosa que o Vicente? Eu pensei, meu Deus, o que ele está falando? Eu disse, eu sou mais ansiosa. Daí eu entendi, né? Ele disse, não, foi ele que me contou. Ai, que delícia de fofoca. Meu Deus do céu, que delícia de fofoca. Meu Deus, que loucura. Que loucura. Que loucura. Como é que você administrou tudo isso, minha amiga? Me conte. Olha, que olhando para trás, a gente às vezes eu me pergunto, nem eu sei como é que a gente consegue fazer isso. Sei que tu entra assim num automático, é um automático. O chão se abre, né? Tu cai e não tem o que fazer. Tu tem que reagir, Porque tu tem os meninos. Tu tem que filhos, ele é o provedor da casa. E tu tem que administrar tudo. Isso, a doença dele, a possível tristeza, perda, o sofrimento perda, de ver alguém do teu lado. Dele não querer se entregar, né? Muito, muito, muito difícil mesmo. Mas assim, eu tenho uma fé muito grande. Eu sou espírita kardecista, né? Nós já perdemos uma filha, né? Então, a nossa primeira filha e tudo, a gente perdeu com câncer pequena. Que idade ela tinha? Ela tinha quando ela faleceu, 2 anos e 7, né? Filha única, né? Neta na época. Uma coisa absurda, assim, que a gente não aceita, né? Muito difícil. E logo após acontecer isso, eu um dia estava sozinha dentro de casa e com o porta-retrato dela, chorando e falando com Deus do porquê que tinha feito isso, né? 1000 perguntas, assim. E aquele dia, uma certa revolta, assim, ela tinha falecido. Ela ficou 9 meses em tratamento em Porto Alegre também. Ela tinha o quê? Um neuroblastoma, é um tumor de suprarrenal. E uns 2 dias depois disso, que era um plantão dele, então nós sabíamos que os plantões do Vicente eram sempre, eu acho que na quinta, né? Na época, ele estava de plantão, eu estava sozinha. Na sexta-feira, em Porto Alegre, chegou num centro espírita uma carta, uma psicografia da Lige, dizendo que eu não chorasse no escuro e na solidão e que ela não era uma criança, que eu não imaginasse ela uma criança. O espírito dela era antigo, ela precisava passar por aquilo, nós tínhamos acordado os 3 para passar tudo isso com ela e tal. Então, a partir dali, na minha vida, assim, essas grandes tristezas, né, que a gente nunca imagina que vai passar ninguém, e que bom que ninguém imagine, porque é muito complicado. Mas eu sempre tenho, assim,
que as coisas acontecem por algum motivo. As coisas não vêm, não é por acaso que tu fica doente, não é por... Sempre tem um aprendizado muito grande por trás disso tudo, né? Alguma coisa a gente deve ter feito em outra vida, imagino, né? Alguma transgressão, de alguma coisa que a gente vem para cá e tem que aprender. É no sofrimento, infelizmente, é sofrendo. E foi um sofrimento muito grande mesmo. Mas eu sempre me cerquei, assim, para aguentar isso tudo. Uns livros bons, né? De autoajuda, de poder do subconsciente, pensando sempre positivo. Eu e o Vicente temos sempre muito um senso de humor do casal, sabe? A gente tá sempre brincando, por mais que era terrível, né, Vicente? A gente passava dias assim que... Mas a gente sempre tinha uma brincadeira, nós olhávamos uma série também que nos ajudava, para ajudar, sabe? A passar aquele momento. E tirar o foco, né? Tirar o foco um pouco. A gente, quando podia, a gente se pegava e ia passear em Porto Alegre, de oxigênio e tudo, mas de carro, passeava. Nós tentou fazer o melhor que dava daquele... E eu também pensava, né? A gente nunca não sabia se aquilo seriam os últimos tempos, né? Então nós tentávamos fazer o melhor do dia a dia, isso, entende? Né? Conviver com isso. Que por exemplo, eu sei que a gente não sabe... Eu sei que a gente não sabe quando vai ser a última vez que vamos nos ver ou que vamos fazer determinada coisa. Mas a gente passa batido por isso. Na pressa, na correria, né? Mas você estava com essa certeza do teu lado. E tu convivendo com essa certeza. Então, nós vivemos isso. Eu digo que isso é perder um pouco da ilusão da vida, porque, na verdade, todos estamos numa fila, né? E é estar de frente com ela, né? Todos estamos numa fila. Isso. Todos vão. Vão numa hora, todos. Na E tudo, isso aqui é uma passagem. É assim que eu enxergo. Só que para nós acaba essa ilusão. Sim. A gente se depara com... Isso está perto, isso, né? Tu não sabe quando que vai ser, tu não sabia qual era o desfecho de tudo isso. Então tu começa a viver mais realmente aquele dia a dia, assim, sem muita ilusão, sabe? É mais duro, mais real. Eu sei que a gente entra num automático mesmo, que a gente não para muito para ter minutos para pensar. Enquanto nós estávamos, eu e o Vicente mesmo, cada um fazia um joguinho no celular, nós estávamos o dia inteiro fazendo alguma coisa para não deixar a cabeça parar muito, sabe? Mas quando parava, eu tinha mantras para mim, eu me dizia, né? E você, Janice, tinha certeza do sucesso? Ou você baqueava mesmo de vez em quando? Eu tinha alguma coisa que me dizia que ia dar certo. Tinha mesmo, sabe? Até quando nós fomos chamados e tudo, eu tinha. Mas sempre tem um medo por trás. Ela não é 100%. E a gente não é. Não é. Tu não tem certeza tão absoluta. Forte é esse mas ponto. Nós tínhamos... Isso vai passar. Vai passar e vai dar certo, né? Acho que isso é muito importante, assim. Tem um livro maravilhoso que é A Biologia da Crença, que fala muito sobre o que tu consegue fazer com o teu pensamento materializar. E eu acredito nisso. Acho que a gente tem que usar muito disso quando está com um problema sério assim. Ajuda muito a suportar. Vicente, em que momento você teve medo? O maior medo que eu tive foi quando lá em 2012 o médico disse que eu ia precisar do transplante. 2012. Com aquela perspectiva me nublou o meu horizonte, assim, que eu vi que a coisa... Mas a vida vai passando, tu não piora de uma hora para outra, tu vai vivendo, vai fazendo as coisas, vai desafiando. Não é tão sério. Tem as tuas limitações, mas tu aprende a viver com elas, né? Tu aprende a relevar muita coisa que tu não consegue fazer. Mas assim, estranhamente, por incrível que pareça, em Porto Alegre eu estava muito confiante, sabe? Que a coisa ia dar certo. Claro, tinha os meus momentos, né? Mas eu não me lembro de ter me queixado para ti, né? Ele nunca se queixou, nunca. Impressionante, E eu sou um cara transparente, eu tá me incomodando, eu chego e falo, né? Se fosse eu na situação, não sei se eu teria toda essa garra que ele teve, porque ele nunca reclamou. Nem sei de onde que eu tirei, mas eu vou ficar bom, porque tem gente que depende de mim, né? Emocionalmente, né? Tem pessoas que amam estar comigo, então é para essas pessoas que eu vou lutar. Então, hoje eu faço coisas, eu continuo acordando bem cedo para fazer academia, me cuido, o que eu posso, né? Eu sei que de bicicleteiro, eu ia dizer. Duas louras. De ciclista, você passou a motociclista. Conta essa história pra gente. Como a limitação da falta de ar limitou muito o fato de eu poder sair a pedalar, porque eu ia e não conseguia voltar por causa da falta de ar. Quando foi feito o diagnóstico, né? Eu comecei com a história de moto, porque eu ia ficar louco. Se eu ficasse sentado em casa vendo televisão no sofá, eu tinha que ter alguma coisa. Aí surgiu a história de
começar... E os 2 hobbies é para você levar vento? Levar o vento no rosto, exatamente. E para aerar a cabeça. Aí tentei comprar a moto da minha funcionária, a Bisa, ela não me deixou. Não, de jeito nenhum. Aí até foi um colega, o Tirapelli, que é anestesista, que conhece bastante moto. O Tira fez os test drive, eu não sabia andar de moto, né? Ele fez o test drive em várias motos e disse, essa aqui tu tem que comprar. E eu fui lá e comprei a que ele falou, uma moto grande, eu não sabia andar, mas afinal a gente vai vencendo desafios. Tem um colega da equipe de anestesia, o Adriano, que vestiu a camiseta e veio andar comigo também, parceiraço. A gente fez bastante, eu fui, eu acho que 5, 6 vezes para a Cordilheira dos Andes, conheci o Ushuaia, fui para o norte da Argentina. Tu na garupa? Nunca. Não. Nunca fui. Essas viagens tu tem que fazer, cada um com a sua moto, para te aproveitar carro, mesmo. Deixa ele de moto, eu faço de carro. Então a gente fez bastante coisa, embora eu tivesse já com falta de ar, né, eu falei, vou fazer porque sabe-se lá o que vai ser, né? Sim. A gente fez Carretera Austral, Ruta 40, Ushuaia... 70 e poucos 70 e poucos mil quilômetros de moto, né? Imagina, eu com falta de ar, doente. Mas daí o oxigênio? Nunca, ele não usava. Não usava. Na época, até 2018, que eu não estava tão ruim assim. Depois da pandemia que ele ficou ruim mesmo. Então foi um hobby que eu consegui. A moto está parada hoje, mas eu não quero vender, porque é o meu símbolo da resistência, eu ainda vou ativar a moto de novo. Sem dúvida. Eu já fui a Porto Alegre agora na minha revisão em setembro, que eu tive que fazer os exames. Fui de moto. Dele, né? Não da moto. Não da moto. Ele foi de moto. Eu fui escondido, ela foi para a praia e eu me mandei. E queriam me matar. Bem coisa de menino mesmo, Não, né? diz que os médicos do transplante também, né? Diz que virou assunto lá na Santa Casa, que né? o transplantado mas foi uma delícia ver. Por que não pode? Pode, mas é que todo mundo acha colocar em risco... Mas, meu bem... Tem que aproveitar, né? Dizer, ser fria, mas se para quem esteve a um passo, você sair andar de moto... Se tu fores olhar, eu estou muito melhor agora do que andava antes, né? Então, e a viagem foi uma delícia. Vicente, preciso te perguntar assim, vocês conheceram a família do doador? Não. Como você sabe que era daquele menino? Assim, a irmã dele, a irmã desse rapaz que faleceu, é fisioterapeuta. E ela conhecia algumas fisioterapeutas que trabalham na Santa Casa. E um dia uma delas, que eu estava na Estela, chegou e disse, olha, a irmã desse rapaz que te doou, é a fisioterapeuta, minha conhecida. E eu quis saber mais. Ela falou, mais que isso tu não vai saber. Eles não passam. Só sabia de que forma, quem era, o que ele doou, quantos órgãos ele doou. A idade. Essas informações, assim, são até certo ponto de caráter bem estrito, né? Até para prevenir. Para preservar. E outra, tem pessoas que... A gente sabe que o ser humano é falho, né? Então, tem pessoas que, de repente, tu faz esse vínculo do doador com o receptor, aí a família, nós doamos o órgão para ti, a nossa família está passando necessidade, já aconteceu. Ou mães também que se apegam demais e querem, né? Tem tantas situações. Interferem na família, tanto emocional natural, quanto... Mas a gente teve vontade, sabe? A gente teve vontade de muita gente. O Vicente é um que acorda diariamente e agradece essa família. E você encontrou os outros que você encontrou lá, que você viu? O preto era tu? O preto era eu. O amarelo, o verde. Só quem recebeu naquela noite foi ele, o pulmão, os pulmões e o do fígado. Os outros não foram compatíveis e foram embora sem conseguir. Não deu compatibilidade. Não deu certo. Certo, foi passado para outro hospital em Porto Alegre e tal. Eles encaminham para outros centros, né? Mas chegaram a conversar, vocês dois? Não, porque ele ficou na UTI muito tempo, esse outro senhor. E a gente senhor. fica isolado, embora, né? Cada um fica no seu... Eu que fiquei a noite toda com a filha do senhor que recebeu o fígado, né? Então, sim, a gente ficou junto esperando. Eram só nós duas acordadas lá esperando os transplantes, né? O que sente o Vicente por essa pessoa? Gratidão extrema. E principalmente da família dele, né? Porque por mais... Esse é o grande problema da doação no Brasil. É que a pessoa pode se declarar doadora, fazer documento, fazer tudo. Chega na hora. Se a família não quer... Exatamente. Ele não está ali para falar, Detectada a morte encefálica, que é realmente... Morrer é o quê? Morrer é deixar de relacionar-se. Não adianta o pulmão estar funcionando, o rim está funcionando, o coração, mas se o cérebro não interage. Vicente, eu posso com... Nossa, eu vou varar os 90, daí eu não posso mais ser doadora? Pode doar o que tu quiser. A condição é clínica. É que o órgão tem que estar sadio. Sadio,
sadio e útil, né? Compatível, né? Tu pega um pneumopata, um paciente que foi fumante a vida inteira, o pulmão não vai servir para doação. Né? Mas qualquer órgão, mesmo que tenha idade... Córnea, qualquer órgão. Órgão. Aí tem critérios médicos, critérios clínicos, aí o pessoal vai ver. Existe algum impedimento de você não poder receber um órgão? Existe. Receber depende da patologia, se tu tem câncer, por exemplo, se eu tivesse uma patologia... Então, se eu tenho um câncer em algum órgão, compromete toda a minha outra doação? Depende do câncer. Já está há alguns anos... Tudo depende. A medicina não existe 2 mais 2. Tudo são variáveis e entra em protocolos, né? Então, assim, a idade, a condição clínica, que patologias tu tem, né? É uma série de coisas. É imensa a lista, né? Eu brinquei com a Janice. Até para tu receber um órgão, tu tem que estar razoavelmente são. Tem que estar bem saudável, a não ser aquele órgão que realmente tu precisa. Exatamente. Mas eu até comentei um dia com a Dete sobre analfabetos não recebem órgãos. E não cuidam, não sabem cuidar. Não, porque não tem, infelizmente não tem toda aquela estrutura de tomar a medicação no horário certo, de todas as... Né? Adesão ao tratamento. Porque a pessoa acha assim, não, transplantou, está curado. Não é curado. Não é. Tu fizeste psicólogo antes e continua depois? Continua toda semana. E daí remédio tu tem que tomar para sempre? Para sempre. E no horário exato, vários remédios. Tem alguns que é na segunda, na quarta e na sexta, que daí tu não... Então tu precisa... E tem que ter sempre um familiar que vai ficar junto. Tu não pode ser sozinho. Eles não transplantam alguém que não tem alguém que se responsabilize também. Tu põe a perder o trabalho. Tu põe a perder um órgão que às vezes quantas pessoas estão esperando, Eu pensei numa coisa agora que pode ser, daqui a pouco alguém vai dizer, mas que pergunta ridícula. Esse teu órgão, se você for doador, ele pode ser colocado em outra pessoa? Se for compatível? Pode. Olha. Retransplante? Pode. Eu não sei se já aconteceu, mas... Me ocorreu agora, daqui a pouco, se ele está bom... Pode. Daqui a pouco, córnea, coração, vai tudo. Tu pode, mesmo transplantado, continuar sendo doador, desde que o órgão que você vai doar esteja saudável e compatibilidade. Exatamente. Está saudável, está compatível, funciona, vai servir para o outro, beleza. Então, agora eu tenho umas brincadeiras de plaquinha, tá? Mas antes disso, eu quero te dizer assim, fora da minha admiração, né? Eu ia trazer hoje, mas eu saí na correria, porque ela pintou um quadro meu, né? Não sei se você viu lá, enfeitando a sua casa. Claro que vi. Linda, maravilhosa. Eu ia trazer, mas eu vou trazer um outro para colocar aqui, porque é linda demais. Né? Então, você já pintou, agora você... comércio de coisas maravilhosas para deixar as mulheres mais lindas. Estou encantando os meus olhos e é tão bom, né? Na verdade, claro, a gente faz tudo pra gente, né? Também, né? Tu faz o que tu acha, que tu gosta muito, né? Assim, eu vou comprar isso aqui, se eu não vender, vai ficar pra mim. Exato. Eu sempre pensei, essa loja quebrar, isso aí tudo é meu. Não tem problema. Não, mas tu sabe, quando eu estava lá e vi que graças a Deus, deu tudo certo, nós ficamos mais 3 meses depois do transplante, porque eles precisam fazer... fisioterapia, reabilitação, né? Exato. Então, nesse período, estou voltando para casa, meus filhos, né? Agora, graças a Deus, a gente ficou quase 1 ano longe, né? E eles estão na faculdade, eu já não tenho mais essa obrigação. Vou ter que inventar alguma coisa na minha vida, né? Não vou conseguir ficar parada, inquieta ao extremo, há muitos anos já. Porque quando tu tem uma pessoa passando falta de ar ao teu lado, tu também tá com falta de ar. Ele vai falando, vai me dando um aperto. Tu sabe que eu nunca consegui fazer academia. Eu fazia, mas aquela coisa muito matada. Eu sempre estava cansada. Tu não consegue viver bem sabendo que quem tu ama não tá vivendo bem. Então agora eu me sinto forte de novo para retomar, para fazer as coisas e precisava fazer alguma coisa. Então estou bem feliz, assim, porque visito as pessoas, converso, me faz muito bem. Eu acho que é a cura da alma e a gente tem que procurar formas de se curar, né? Porque a gente tem muitas sequelas de tanta tragédia na vida da gente, sofrimento, né? E você teve que ir, vai ou não vai para psicólogo também em função disso? Eu fui. Ou a gaúcha, Não, eu fui, mas já não estou indo no momento. Me tratei de outras formas. O que será que ela vai fazer com a gente aqui, Vicente? Eu sei, por exemplo,
que uma sequela, digamos, vou dizer sequela, é que você se transformou num perfeccionista, que arruma a casa, arruma as coisinhas, não gosta de ver as coisas fora do lugar, verdade? Isso não acontecia antes? Não, porque eu não tinha ar. Mas eu não tinha ar. Falta de ar. Mas lá, antes da doença, ele não era assim, não. Isso foi... Não. Agora ele tá diferente nisso. Você sabe? Eu digo que esse pulmão veio de alguém muito perfeccionista. Agora, assim, fora essa coisa de ele lavar louça, de que não fazia, perfeccionista, deixar as coisinhas ajeitadas, o que tu vê no Vicente que mudou? Tem alguma coisa que diga, mas não era assim? Ele tá até um pouco toque, assim, para ter que estar tudo no seu lugar certinho, não pode ver nada fora do lugar. Ele não era assim antes. Tudo bem que ficou 10 anos que realmente, né, impossibilitou de fazer, então ele diz que agora ele não quer sentar. Que ele já perdeu tempo demais na vida dele sentado. Então ele passa o dia inteiro arrumando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Eu não conseguia ajudar. Ele não conseguia. Sabe quando tu te sente ruim de não poder agir para ajudar em casa? Era tudo ela que fazia. Vicente, eu acho que é tão mágico você ter passado por isso. Sim. Eu acredito que já era mágico você ter uma vida ali na tua mão no momento que você anestesia, né? Eu acho que é meio por aí, né? Porque você é o responsável naquele momento, aquela vida está na tua mão. Tu te joga, eu me jogo. Eu quero propor fogo, como é que chama? Sim, propor aquele troço lá. E, meu filho, tem vira, né? Mas agora deve ser muito mais especial para ti. Sim. Sabe uma das coisas que eu até comentei com o psicólogo, assim, o cuidado, porque nada melhor para um médico do que ser paciente. Ser cuidado. Exatamente. Sentir na pele... Porque poucos são os inteligentes que conseguem ver isso sem sair... Ter a empatia. Exatamente. Sem passar pelo sofrimento. Exatamente. Então, eu fui um que precisei disso. Porque ele sempre foi bom, mas eu acho que ele está melhor. Mas a gente tem assim... mais humano. O problema da profissão é que, de tanto trabalhar e ver as pessoas se queixarem de dor e de problemas, tu começa a achar que a pessoa ter dor e problema é o normal. Não é normal. A dor não é normal. De qualquer área da medicina, não é só da minha. De qualquer. Então, assim, eu acho importante a pessoa ter esse conhecimento. Não pela maneira como foi comigo e não desejo para ninguém. Mas, assim, aprender a se pôr no lugar do outro e ter empatia, de ajudar, de fazer. Então, assim, eu noto isso no consultório, noto isso nas anestesias, assim, que até a técnica não mudou nada, mas a maneira do trato, assim, tu fica mais solidário, tu fica mais, sabe... tu dá uma atenção maior, né? Antes, quem é anestesista gosta do ato anestésico em si. E o cuidado com o paciente é depois no consultório, o cirurgião que faz. E a gente, como anestesista, peca nisso, né? De não dar essa sequência, às vezes, num tratamento. Né? Me diz uma coisa, é verdade que quando a gente está anestesiado, a gente fala e fica sem censura? A gente fala muita bobagem? É raro. Raríssimo. Que medo. Ai, que bom que é raríssimo, né, Zé? Ai, que medo. Eu sou a pessoa que deve dizer mais bobagem. Não, às vezes na indução a pessoa comenta alguma coisa, mas não, eu olho todos esses anos. A pessoa apaga na hora, dorme, sonha, acorda e diz, pelo amor de Deus, por que tu acordou? Tu me acordou, eu estava sonhando que eu estava não sei aonde. Num lugar legal, assim, sabe? Então tem uma medicação em si que é a ketamina, que antigamente eles faziam muita anestesia só com ketamina. A ketamina dá uma viagem ruim. Né? Dependendo do estímulo doloroso, ela dá uma viagem... Quanto maior o estímulo doloroso, pior o sonho. Mas só com a ketamina. Eles usavam muito. Né? Hoje a gente usa só em baixas doses para tratamento da depressão e como adjuvante para dor. Tratamento da depressão? Não usado ketamina. E é bom, viu? Funciona. Então, uma outra coisa que eu fiquei sabendo é que você comprou um Fusca de 50 anos atrás. Conta essa história pra gente. Que era o Fusca da sua mãe? A minha mãe ganhou esse Fusca de casamento do meu pai. Né? Eles foram casar e aí ele morava no interior da Bahia, ele era técnico em mineração, né? E a minha mãe gaúcha, meu pai era espanhol. Então ele veio trabalhar no Brasil, já era adulto, e conheceu minha mãe em Caçapava, que tinha uma mina também, ele foi transferido para a Bahia. Aí ele comprou o Fusca, eu tenho a nota fiscal do Fusca, tenho tudo. Que amor! Muito lindo. E tirou uma foto da casa, né? Então ele... Na frente da casa, com o Fusca. Vem que eu tenho um Fusca para ti. Ó. E veio da Bahia para Caçapava do Sul, que é a minha cidade, né?
e mostrou para ela, essa é a tua casa, esse é o teu carro. E aí quando eu adoeci, eu entrei numa paranoia de achar o Fuca, né? Aquelas loucuragens da gente. E eu falei, mas é um resgate emocional. É um resgate, ele já fez vários resgates. Se tu pensar, minha mãe andou dentro daquele Fusca, ela era professora, comigo, dentro da barriga dela, né? Então é uma maneira de estar. Eles já se foram há muitos anos, a minha mãe faz 25 anos que faleceu, meu pai vai fazer 20 esse ano. Mas é maneira de saber que, né, ele dirigiu, ela também, e eu adoro carro antigo, né? Não tenho mais, sentir eles próximos. Porque não tem onde pôr, né? E para sentir eles, né? Aí quando ele encontrou esse Fusca num galpão de Rio Grande, no Porto de Rio Grande, sem roda, sem nada, no chão. Como sabia né? que era ele? Estava indo com a mesma placa? Pelo chassi, pelo número do chassi. E aí eu comparei o número do chassi. Minha irmã que achou, ela entrou no Detran e ela tem os contatos dela. Aí comparou o número do chassi, não, é a carcaça do Fusca. Aí a gente trouxe, eu fiz ele lá em Caçapava. Achei que ia dar tétano, aquilo de tão feio que tava, né? E eu tô com ele até hoje, é um bibelô, Que cor? É um verde. Aquele verde assim, música. Eu tenho fotos do meu pai também tinha um Fuca da mesma cor quando eu era criança. O que eu aprendi dessas coisas todas, Dete, é assim, ó, que tu tem que fazer da vida. As coisas simples têm que ter uma importância enorme. E ele faz. E não deixar que as coisas que tu espera, a formatura de um filho, não é isso. Não, uma grande viagem, não é o papo que a gente está tendo aqui, o café que eu estou tomando é mágico. É isso a oportunidade de estar aqui conversando contigo, que é querida, muito querida, sempre foi conosco, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, se eu poder ter essa chance novamente, só poucos são os que valorizam. E quem passou por isso valoriza muito. Porque a gente tem o grupo dos transplantados, é todo mundo grato. Todo mundo que ri sozinho. Então, Vicente não precisaria passar por isso, né? Se a gente fosse inteligente o suficiente. Né? Às vezes a gente olha algumas pessoas que dizem, meu Deus, que pena. Coitado. Mas se todo mundo conseguisse dar o devido valor a ter ao saúde, que realmente não, acordar, só de acordar, de sair para trabalhar, é maravilhoso e fantástico. Tu tem uma rotina. Depois a gente que já viveu o drama com a filha, o drama com ele, gente, o valor que tem um dia bom depois de tudo isso que a gente viveu, sabe? Um dia em paz. Um dia sem maiores alterações, assim, que tá tudo na rotina. Rotina é maravilhoso. Só quem sai de casa, que tu deixa tudo para trás, deixa os filhos. Nós tivemos amigos daqui que nos emprestaram um apartamento em Porto Alegre, de um bom coração, assim, e muitas pessoas maravilhosas em Chapecó, que a gente sabe que oraram muito, tu foi uma delas. E assim, quantas, né? Minha mãe que esteve sempre presente, minha irmã, minhas duas irmãs, nossa, é maravilhoso. Mas saber que tu não precisa realmente, que tu tem que, se todo mundo conseguisse dar o devido valor para um dia de rotina, um dia bom de trabalho, eu acho olha, que pode ser tão diferente uma vida, pode ser tão triste tu tá dentro de um hospital, atrás de exames, aquela corrida, é terrível, assim. E tu ser acompanhante de uma pessoa doente, a gente não valoriza muito essas pessoas, sabe? A gente acha que só dá a devida atenção para o paciente, né? Gente, essas pessoas cansam tanto, é tão difícil, e o sofrimento é tão grande que eu juro que às vezes não parece até pretensão, mas eu pensava, gente, será que não era melhor eu estar doente do que estar enxergando alguém? É muito difícil, sabe? A situação é ruim porque quem está doente não tem o que fazer. Mas a pessoa que está junto, ela não está doente. Muito, ela sofre junto sem estar junto. Então, assim, o valor que tem uma pessoa que nem a Janice, que esteve junto sempre, é inestimável. Eu tenho que ter... agora eu vou dizer já o que ele falou hoje de ti, mas levanta a plaquinha aí. Eu vou fazer uma perguntinha e você vai responder. E você também, juntos. Pode debater a plaquinha. Eu vou perguntar, vocês vão responder. Ele ou ela. Sim. Vocês são lindos, maravilhosos, perfeitos, riem muito, são de bom humor. Mas quem é o mais chato? Acertei. Sem sombra de dúvida. Eu quase não chateio, Dete, eu tenho isso para te dizer. Agora a próxima pergunta eu já sei, porque eu sei que é cheio, né? Mas eu vou perguntar, quem come mais? Agora que tu toma corticoide, tu tá comendo como eu. Não, eu tô inchado pelo corticoide. Não, mas a fome dele aumentou. Eu tô me cuidando, sabe disso. Eu sei. Eu disse pra ele, eu fiz minha pesquisa de campo, né? Tô vendo. Qual é que é o prato preferido?
Dalinda, o prato preferido dela é cheio. E fundo. É cheio. E fundo. Cheio. Tu sabe que depois ele comentou comigo mais tarde, eu mesmo pensei, qual será meu prato? Eu não sei qual é meu prato preferido. Todos são preferidos, porque eu adoro, não tem o que eu não gosto. Falando em prato preferido, eu sei que você que é a poliglota das viagens. E que na França você disse assim... Filho da... Vamos conversar. Olha os nomes. Quando você foi pedir um lanche, alguma coisa na França, e o cara perguntou como você queria, você disse... Embrulha para viagem. Embrulha para viagem. O francês lá é forte. Eu falo todos os idiomas, só para dizer, poliglota ao extremo. Gente, essa ficou famosa. Faz anos, mas ficou famosa. Então você é a poliglota da viagem. Não, ele pode viajar para onde ele Despacito. quiser. Exatamente. Despacito para dançar. Embrulha para viagem para outro, para os italianos, não para os japoneses. Eu perguntei, desce aqui, né? Os japoneses até hoje ficam pensando. Né? Que desce, né? Eu fiquei olhando pra ela, o que ela tá falando com o japonês? Com esse sotaque japonês. Quem é que desce aqui, né? Ai, sei que ele na época, isso faz 25, isso foi no ano 2000, ele ficava ainda meio tímido com essas minhas brincadeiras. Ele chegava e ele queria me pegar. Ele ficava meio indignado. Gente, eu dava tanta risada. Que delícia. Delícia. Não melhorar nada de lá pra cá. Eu acho até que só piorou. Mas é que tudo potencializa, né? Com Por certeza. isso que a gente tem que se cuidar do jeito que a gente quer, porque tudo potencializa, tudo. O bom e o ruim. Quem é o mais exigente? Meu Deus, que perfeição esse casal! E o birrento? Quem é o mais birrento? Meu Deus! Quem é exigente é birrento. Quem é chato é birrento. Mas ele diminuiu muito as birras desde o pulmão novo. Olha... Tudo chama atenção. E dos dois, quem é que topa tudo? Meu Deus, realmente como você vocês conhece. São perfeito, como vocês se conhecem. Muito bacana. Quem é o da resenha? O que quer dizer que é o da resenha? Quem é que faz DR? Ai, homem vai fazer DR, isso não existe. Nunca, não vai fazer nunca. Ai, mas nós nem conseguimos discutir porque tu não me deixa. Eu tenho que te dizer o seguinte, que ele disse que para mim hoje de manhã, que eu fiz a pauta agora de manhã, que se não fosse você, ele não estaria vivo. Ai, que amor. É verdade. Né? Verdade. Mas foi de uma cumplicidade muito imagina. grande, tanto um quanto o outro. Nossa, foi... Não tem como, né? Ninguém solta a mão de ninguém aqui, né? Aqui ninguém solta a mão. Exatamente. Não se solta a mão. Agora vamos num bate-bola. Fé? Espírita minha. Tá. Católico. Família? Pra nós é tudo. É nós. É nós na foto. Trabalho? Pra mim é hobby. Eu trabalho com ele. Trabalho. Ele me fez abrir mão da minha profissão. Desconheço não posso que fazer seja, nada. segundo ela. Desconheço. E hoje em dia eu só me divirto, sim, graças a Deus. É direito adquirido. Isso aí. Né? O que você repetiria 1000 vezes? Eu? Casar com ela. Meu Deus. Ai, que fofo! Gente, mas foi maravilhoso! Que lindo! E você agora ficou na obrigação. Nossa, casar com ele. Não, aí não vale, né? Aí não vale. Mas é. Né? Sim, com certeza. O que te alegra? Ver a minha família feliz. Isso é o que me alegra. Todo mundo reunido falando bobagem. Como a gente está aqui. Muito de boa. Os guris junto e ela, todo mundo matraqueando, não tem preço. Que bom, né? O que você não repetiria? Eu já perguntei não, né? Afiar a faca. Mas serviu de lição, né? Sim. Tudo tem um propósito. Mas se tu fores pensar, o que esse afiar faca te trouxe? Ai, mas o preço foi muito alto, meu Deus. Mas deu tudo certo. Tem que pensar isso. Nossa, tudo perfeito. Pensa no copo meio cheio, não meio vazio. O que eu não repetiria? Casar comigo. Não posso dizer isso agora. Agora não pode mais. Agora tu te lascou. Ai. Eu acho que eu não teria feito o curso que eu fiz na minha vida, só isso. Trocaria de profissão. Ou específico. Quem você não levaria numa viagem?
Pode ser um símbolo, pode ser não precisa ser uma pessoa, tá? Por favor, não vamos dizer. Pelo amor de Deus. Não fulana, não levaria minha sogra, não levaria... Eu não levaria mau humor nunca numa viagem. Eu? Mau humor. Tu tem que levar ela, porque ela é a tua. Não tem. Menos de moto, que como que tu vai conversar por lá? Ela tem que te dizer o que é. Mau humor, né? Tem que ser de boa, tem que ser relaxado, tem que ser bom. Tem que ser bom. Viver é muito bom. Tem que ser bom. Doação é? Vida. Gratidão pura. Se você encontrasse o Vicente menino hoje, você diria o que para ele? Você solte mais. Viva mais, dê mais amor e mais parcerias. Não seja tão fechado, tão quadrado dentro do teu quadrado. Eu acho que isso. E a Janicinha? Eu diria, foge, louca. Boa. Sai daqui! Boa, vaza. Vaza, garoto. Ai, não. Tudo certo, tudo bem. Mas que passadinho bom. Pesado, assim. Complexo. Vicente, agora bem específico, o que você diz para quem está nos vendo lá que tem alguma dúvida sobre doação? É importante você dizer isso. O que fica da doação é o seguinte: informe a família e faça questão de dizer que você é doador. A tua vontade de nada vale se a tua família não for solidária no teu sentimento e que na hora que aconteça, Deus o livre que aconteça, mas todo mundo, nós estamos aí passível disso. Informe a família e frise bastante. Você é doador. Eu gostaria, eu quero que eu faça parte da doação de órgãos. A tua vida, o sacrifício dela vai salvar 8 pessoas. 8 pessoas são 8 famílias. Olha a quantidade de gente envolvida nisso tudo, que vai ter o privilégio e, ao invés de colocar fora uma chance de viver, vai ter uma família novamente junta, que nem a minha e que nem de vários que eu vi, que eu conheci em Porto Alegre, que estão podendo desfrutar novamente de uma vida boa, uma vida decente. Né? Decente que eu digo de viver decentemente. Sim. Com dignidade. Com dignidade, de poder fazer suas coisas sozinho, de não estar dependendo de ninguém, poder... E também ajudar os outros, né? Poder fazer isso. Né? Uma vida salva a outra. O maior ato de amor, né? Dentro de uma desgraça que acontece numa família, é tu doar os órgãos, né? Tu despender de uma pessoa tua querida, que é o amor de alguém, para ajudar outras que você não conhece. Porque é um ato de coragem também, de doação também da família, porque pensa... família, num momento difícil, né? Nossa, a gente valoriza demais. A cirurgia de doação de órgãos, a doação de órgãos é a única cirurgia que tu não depende do médico e do paciente. Se tu quiser marcar uma cirurgia, tu vai no médico, marca para a semana que vem e está feito. Tu precisa da sociedade estar engajada. Tu precisa de uma estrutura hospitalar e de uma sociedade que faça, que promova esse encontro do doador com o receptor. Né? Então, a sociedade tem que ser civilizada o suficiente para que isso aconteça. Inclusive, eu sempre falo em casa que a criança a gente pega pela educação e o adulto pela emoção. Teve 2 novelas da Globo, inclusive, que tiveram episódios uma delas, eu acho que era a Carolina Dickmann, que era artista. Ela teve leucemia, e precisava de transplante de medula. E pelo fato de estar na novela, o índice de doação de órgãos, na época da novela que ela estava em pauta esse assunto, aumentou muito. Quer dizer, são campanhas que elas são veladas na novela, né, mas que servem e muito, né, para isso. Então, uma das coisas que a gente fala é entrar no currículo escolar, conscientização das pessoas quanto à doação de órgãos, entrar na mídia, nas novelas, nos programas, né, que sempre as pessoas solidarizem-se, né, com a questão, porque é uma coisa séria. No Brasil é tudo muito moroso, um transplante de pulmão demora aqui 1 ano e meio, em média, é muito tempo para quem está precisando, né. A gente teve agora do Faustão, que recebeu um transplante coração e depois agora de rim, né, que até as pessoas falam na mídia que ele comprou órgão. Isso não existe, porque a gente comentou aqui um monte de coisas que tem que ser... É tudo muito sério, tudo muito sério. Tem que ser compatíveis, sangue, tudo, tu entende? Não tem como e que tu burlar o sistema. Só é feito pelo SUS justamente para não ter a privacidade
de você comprar. Exato, né? Exato. Existe uma estrutura que funciona no Brasil. Que é o SUS funciona. De transplante. Então, assim, ó, eu acho que é conscientização e deixar as famílias conscientes da vontade de cada um. Né? E da importância de se doar, né? Olha o que é refazer uma família e quantas famílias. Que também não quantas crianças que perdeu, mas ela tem que entender que... E outra também, quantos adolescentes com oxigênio que a gente via no hospital, crianças, quer dizer... Meu Deus do céu, né? Deixar que apodreça um órgão do que deixar com uma família, assim, para promover dá vida para uma pessoa. Dá vida para uma pessoa. Olha, a gente sempre fala no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Eu acho a maior caridade que existe é essa, né? E bem como o Vicente falou, até maior do próprio doador, que já é maravilhoso, mas a família que está do lado, sabe? Que naquele momento de sim, queremos. É um ato de amor, assim, que eu tenho certeza que só traz benefícios para todas as pessoas que doam, né? E para os que recebem, né? Recebe mais ainda. Queridos, um prazer enorme. Obrigada por vocês. Muito obrigada. Querida. Esqueci o figo, mas vai chegar. Esqueci o figo, mas vai chegar. Vai chegar. Se for igual ao outro, pelo amor de Deus. Tá ótimo. Querida, beijo grande. Beijo, meu amor. Obrigada. Como é que é Janice? As joias é como? Janice Ponza Semijoias. Vocês sigam lá, por favor. Ela foi Miss? Capaz. Imagina. Não foi nada. Miss, como que é o nome? Miss Chechela, como tu me chama. Tem o Morro em Santa Maria. Morro em Santa Maria. Miss Morro do Sechela, que é um mirante. Ele disse que me pegou no Chechela, o nome do morro. Não, nunca subi no tal do morro. É um fiasquento. Um beijo grande, minha admiração, obrigado, sabe, por vocês. Adoro. Obrigado. Que esse pulmão respire vai longe. Vai longe. Se tiver que fazer qualquer cortezinho, deixa pra mim. É tu, não vem com escala, é tu. Né? Certo, amada. Querida. Muito obrigado. Viu? Obrigado pela chance. E que feliz que você está aqui, a gente que acompanhou tudo. Muito obrigada. Você é fortidona. Vamos lá, né, minha gente? É uma forte, né? Não tem o que fazer, né? Vamos lá. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês, obrigada. E até quarta-feira de novo com um grande bate-papo. Obrigada. Beijo grande. Até. Beijo. Beijo, querido. Beijo, meu anjo. Até mais. Até.